Bom dia, meninos. Mais uma aula, conteúdo novo, números complexos, né? Então, vamos tentar entender aqui o que são os números complexos, tá bom? Os números complexos, eles surgiram de um problema na solução da equação do segundo grau, que foi o seguinte. Antes disso, a gente vai ler aqui, ó. Os números complexos constituem a expansão do conjunto dos números reais. A gente vai já ver o que é isso aqui. E foram criados para resolver equações com raiz quadrada de um número negativo. O conjunto dos números complexos foi criado com o intuito de resolver equações que envolvem raízes de números negativos. Como exemplo, se utiliza a fórmula de Bhaskara. Ou seja, foram resolver as equações, né? Vários tipos de equações do segundo grau, e esse daqui é um exemplo particular. Vamos tentar resolver isso daí para ver o que acontece. Então, eu tenho x ao quadrado. Vou pegar aqui meu pincelzinho vermelhinho. For resolver x ao quadrado menos 6x, tá vendo? Ó? Menos 6x mais 10. Resolvendo do jeito que a gente sabe resolver, né? Tem que calcular primeiro o delta. Delta B2 menos 4AC. Quem é o B? Menos 6. Então, menos 6 ao quadrado menos 4, que já é da fórmula, vezes A, que é 1, né? Tem um 1zinho aqui, vezes C, que é 10, positivo. Resolvendo isso daqui, ó, qualquer número elevado ao quadrado pode ser positivo ou negativo, ele fica positivo. Então, 6 ao quadrado dá 36. Menos 4 vezes 1, 4 vezes 10, 40. 36 menos 40, menos 4. Continuando, né? Vamos continuar aqui, ó. Continuando, vou tirar aqui, ó. Para saber o valor de x aqui, eu fazia aquela formulazinha que era a continuação da fórmula de Bhaskara. Menos b mais ou menos raiz de delta, dividido por 2a. Aí vamos em frente. Se o b é menos 6, fica menos b, que é menos 6, então fica menos 6, mais ou menos a raiz do delta. Só que o delta é negativo. Raiz de menos 4. Aí aqui travou. Porque lá do nono ano, a gente sabia que não existia a raiz do número negativo, né? Não existia a raiz do negativo. E isso era um problema, porque essas equações elas surgiam em problemas de engenharia, em problemas de física. Tinha que resolver aquela equação que era um problema prático que recaía num delta negativo. E aí, fazer o quê? Né? Então, como aqui diz, ó, constitui a expansão dos números reais. O que é que isso quer dizer quando ele falou isso daqui? Ó? Constituem a expansão do conjunto dos números reais. O que é que ele quis dizer isso daqui? Aí a gente vai aqui rapidinho, tá vendo? Ó? Vou sair daqui, vamos aqui rapidinho para esse negócio aqui. Então, que eram os conjuntos numéricos que a gente conhecia antigamente? Que eram os conjuntos numéricos que a gente conhecia? Ora, a gente aprendeu lá nos primórdios da matemática, né? Que tinha o conjunto dos números naturais, que eram os que números? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1000. Positivo crescendo até o infinito. Esse era o conjunto dos números naturais. Tinha até esse desenhozinho aqui, que é um diagrama de Venn, que é exatamente a representação de conjuntos. A gente também sabia que esse Z aqui, sair daqui, esse Z aqui, ele também tinha um nome. O nome dele era o conjunto dos números inteiros. Esse conjunto,
além de contemplar os números positivos, que eram os naturais, eles contemplariam agora um conjunto de números negativos, né? Menos 5, menos 3, né? Então, esse conjunto aqui dos números inteiros era o lado esquerdo da reta real, né? A gente se lembrando aqui da reta real, né? Ó, nesse meiozinho aqui ficava o zero horroroso, seriam os reais, né? Do lado de cá do zero era positivo, do lado de cá do zero era negativo. Então, isso daqui a gente também sabia. Só que tinha esse conjunto Q aqui também, que era o conjunto dos números racionais, né? Que era o quê? Era aqueles números que eu dividia, né? Que tinha a divisão, né? Que tinha a parte fracionária, eram as frações, um terço. Finalmente, o conjunto dos números reais, que englobavam todos esses, os naturais, os inteiros, os racionais e também esse conjunto I aqui chamado de conjunto dos números irracionais. Números racionais a gente sabe que era o π, né? O π tinha um valor. Qual era o valor de π? O valor de π era a pequenininha aí, 3,14, 14, 15, 28, 32. Esse aqui era o valor do π. E tinha também, por exemplo, raiz de 2, né? Tinha aqui raiz de 2. Qual era o valor de raiz de 2? Raiz de 2 também tinha um valorzinho que era irracional também. Qual era o valor de raiz de 2? Era 1,1412, não sei o resto, tinha 3 pontinhos. 1, 2, 3 pontinhos. E esse número nunca se acabava, né? Raiz de 3 também, tá aqui, raiz de 3 era um número irracional. E isso daqui eram os conjuntos numéricos que se sabia. Só que, com o surgimento daquele problema lá que a gente viu, que era o problema da raiz negativa, né? Raiz de um número negativo, ocorreu a necessidade de representação de um novo conjunto. Então, agora eu tinha um conjunto aqui, que era o conjunto dos números complexos. E todos aqueles conjuntos que a gente viu aqui, agora eles eram subconjuntos dos números complexos. E os números complexos, mais uma vez, eles eram aqueles números cuja raiz era a raiz de um número, por exemplo, negativo. Então, raiz de 2, agora a gente começou a chamar de números complexos. Esse Czinho com esse negócio aqui, ó. Esse daqui eram os números complexos. Beleza? Vamos tentar resolver um negócio aqui e a gente vai descobrir agora, daqui a pouco, o que é a unidade imaginária. Vou dar uma pausinha para beber uma água, tá bom? Volto já. Então, retornando, a gente parou naquele ponto lá, né? Então, a gente entendeu que o conjunto dos números complexos, ele agora era um conjunto geral, e o conjunto dos reais, irracionais, racionais, inteiros e naturais eram subconjuntos desse conjunto agora que a gente aprendeu, chamado conjunto numérico complexo, que vinha surgir de um problema a partir da solução da equação do segundo grau, onde o delta deu um número negativo e, consequentemente, na solução da equação do segundo grau, na fórmula de Bhaskara, a raiz de delta daria um número negativo. Então, vamos passar aqui para um problema que é o seguinte. Ó, eu vou usar isso aqui de lousa e a gente vai para um problema mais ou menos simples, que é o seguinte. Eu tenho a seguinte equação de segundo grau, a mais simples possível. Deixa eu ver o que eu errei aqui. Acho que é aqui, né? Vou pegar o pincelzinho aqui, esse aqui. X ao quadrado igual a menos 1. X ao quadrado igual a menos 1. Como é que a gente resolvia isso daqui? A gente fazia o seguinte. X é igual a raiz quadrada desse número aqui. Menos
Né? X mais ou menos, né? Tem um mais ou menos aqui. Tem um mais ou menos, né? Pronto, tem um mais ou menos. Então tá aí. A solução dessa equação do segundo grau aqui, ela deu o quê? A raiz de um número negativo. Eis o grande problema aí. Eis o grande problema. Vamos lá. Esse é o grande problema. Dá uma paradinha aqui que eu estava vendo o relógio. Então, voltando aqui, né? Eis o grande problema. A raiz do número negativo. Então, qual era a solução para isso? A solução para isso foi chamar esse número aqui, que é a raiz de um número de menos 1. A solução foi chamar isso daqui de uma letra. E que letra foi essa? A letra I. Então, a raiz de menos 1 é igual a I. Toda vez que aparecer um número raiz de menos 1, isso daqui foi chamado de I. E esse número aqui, ele é chamado de, vou pegar aqui, imaginário. É um número imaginário. I imaginário. Beleza? Então, por exemplo, todo mundo entendeu, né? Se não entendeu, revê o vídeo. Então, vamos lá. Se eu tenho agora outra equação que é assim, por exemplo, ó, vou apagar isso aqui. Agora eu tenho uma equação que é assim, ó, vou apagar, vocês revêem aí. É o seguinte, ó, eu vou pegar e x, epa, pincel, x, eita, pincel, né, aqui. X ao quadrado é igual a menos 4, que é o exemplo lá, né? O que é que eu vou fazer aqui? X é igual a raiz de menos 4. Até aí tudo bem, né? Lembrando que resolvendo isso daí, né? Tem um mais ou menos aqui, né? Mais ou menos, ó. Mais ou menos, né? Então eu faço o seguinte, ó. O que é raiz de menos 4? Raiz de menos 4. Lembrando lá da propriedade de radiciação, isso daqui pode ser transformado na seguinte coisa. Pode ser a raiz de 4 vezes raiz de menos 1. 4 vezes menos 1, né? 4 vezes menos 1 dá menos 4, né? 4 vezes menos 1 dá menos 4. Mas só que lá, antes do vídeo, a gente viu que tinha uma definição que dizia que a raiz
de menos 1 é igual a quem? I. Raiz de menos 1 é igual a I. Deixa eu ajeitar esse I aqui. I, né? Logo, usando essa propriedadezinha aqui, ó, substituindo aqui, fica raiz de 4 vezes, quem é raiz de menos 1? I, vezes I. A gente sabe quem é raiz de 4. Quem é raiz de 4? 2. 2 vezes I. Então, esse número aqui, ó, 2i, a gente vai chamar esse número aqui de um número imaginário. Que foi exatamente a solução dessa equação aqui, que foi a solução dessa equação aqui, que dava uma raiz negativa. Beleza? Vamos fazer outro exemplo aqui, ó. Vou apagar isso aqui. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Deixa eu ver como é que apaga isso aqui. Vou sair daqui. Vamos apagar isso aqui e vamos fazer outro exemplo. Eita. Vou fazer outro exemplo aqui. O exemplo é o seguinte. X, deixa eu ver aqui. Na verdade, ver se eu estou com o pincelzinho direito aqui. Pincelzinho é esse aqui, né? Então, vamos fazer um exemplo aqui, ó. X ao quadrado é igual a 36 negativo, né? Eu esqueci uma coisa lá no anterior, né? Foi o seguinte, esqueci uma coisa, mas a gente faz nesse agora, tá bom? Que é o seguinte, resolvendo isso aqui, eu tenho a seguinte coisa. Então, x ao quadrado é igual a raiz de menos 36. O 6 direito, né? Não consigo fazer o 6 direito, mas dá para entender aqui que é um 6, né? Então, fica o seguinte, resolvendo isso daqui, né? Na verdade, tira isso daqui, né? X é igual a raiz de menos 36. Mais uma vez, tem um mais ou menos aqui, né? Ó. Mais ou menos, né? Então, continuando. Fica x igual mais ou menos raiz de 36 vezes raiz de menos 1. Porque 36 vezes menos 1 dá menos 36. Então, vamos lá. X é igual a mais ou menos quem? Raiz de 36 é 6. Raiz de menos 1, a gente se lembra que a raiz de menos 1, ela era chamada de uma letrinha chamada I. Raiz de menos 1, logo,
Isso daqui é o tal do I, né? 6 vezes I. Então, a solução dessa equação aqui dá isso aqui. Beleza? Então, voltando para aquele problema lá, ó, do delta negativo, a gente tinha essa equação aqui, que era uma equação completa, né? Que era x ao quadrado menos 6x mais 10 igual a zero. Então, vamos lá. Eu sair daqui, tirar isso aqui, e a gente vai colocar ela. Então, a equação era o quê? Vou aqui para o pincel. O pincel é esse aqui, né? Vou tentar botar menorzinho aqui, o tamanho, não sei. Menorzinho aqui. Então, a equação era essa. Era x... Opa, preto, né? Vou botar aqui, Ctrl Z. Ctrl Z. X ao quadrado menos 6x mais 10. Isso daqui era igual a zero. É verdade? Se eu voltar lá, eu vou ver. Ó. X ao quadrado menos 6x, 10. Quando a gente resolveu o delta deu menos 4, né? Então a gente volta lá, ó. Onde o delta horroroso deu menos 4. Então, resolvendo, x, né? Resolvendo a Bhaskara, né? Fica menos 6 mais ou menos raiz de menos 4, que é a mesma coisa que a gente vê lá. Menos 6 menos mais ou menos raiz de menos 4. Voltando aqui. Dividido, né? Por 2 vezes... Isso daqui fica menos vezes menos dá mais 6. Mais ou menos. A gente também aprendeu que o raiz de menos 4, a gente viu, né, antes. Ele era igual ao quê? A um número imaginário chamado 2i. Então, no lugar desse raiz de menos 4 aqui, eu boto 2i. Dividido por 2 vezes 1 dá 2. Então, agora eu tenho a solução da equação, que são dois números, o x1 e o x2. 6 dividido por 2, 6, né? 6 aqui, ó. 6 dividido por 2 dá quem? 3. Mais 2 dividido por 2
1. Só que é 1 vezes i. 1i. Seis dividido por 2 de novo, dá 3. Agora é o menos 2 dividido por 2, menos 1 vezes i. Então, as soluções são essas daqui, ó. São dois números que a gente chama de números complexos, onde tem o que a gente vai aprender depois. Uma parte real e uma parte imaginária. Para finalizar, a gente vai ver na próxima aula a revisão disso daqui, mas a gente vai tentar ver isso daí mais ou menos. Mais ou menos assim, ó. Se eu for aqui, eu tenho a seguinte situação. Ó. Todo número complexo a gente chama ele de z. Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui, ó, 3 mais menos 1i. Ó, mais vezes menos dá menos i. Então, isso daqui, ele é esse número aqui, ó. 3 menos 1i. Né? Se for o de cima, 3 mais 1i, ele fica aqui, ó. Positivo 3 mais 1i. 3 mais 1i. Então, eu tenho aqui a seguinte situação, que é o seguinte. Esse pontinho aqui, ó, a gente chama ele de um número complexo. E esse número complexo aqui, a gente vai chamar ele de... Opa, Ctrl Z. Opa, deu um zoom aqui sem querer. Na verdade, aqui, né? Apago o último. Eu vou chamar isso aqui de Z1. Isso daqui é um número complexo, né? Onde esse eixo aqui a gente chama de... Deixa eu ver se está selecionado. Imaginário. Tá horrível. E esse aqui são os reais. Essa daqui, vou fazer direitinho aqui. Esse númerozinho 3 aqui é a parte real. E esse númerozinho aqui é a parte imaginária, né? Aqui é a parte imaginária, né? Posso apagar tudo que eu fiz aqui. A gente pode mudar esse pontinho aqui, ó. Opa, foi que eu fiz, hein? Apagar tudo de novo, só sair daqui. Pronto. Se eu for para cá, ó, esse ponto aqui, ó, é menos 3 real mais 2 imaginário. Se eu for para cá, ó, é menos 1 real e 3 imaginário. Se eu for bem para cá, é menos 5 real e 1 imaginário. Se eu for para cá, é 3, né, aqui, 3 real e menos 2 imaginário. Eu posso representar isso daqui com uma setinha. Então, a gente chama isso daqui de
plano complexo, que é a representação do conjunto dos números complexos, que vai ser essa reta aqui, que são os números imaginários. Beleza? Na próxima aula, a gente vai ver de novo, né, uma revisão disso daqui, tentar resolver outras equações e fazer algumas operações com esses números complexos. Vou sair daqui. Até mais.